semana da amamentação, o foco está sendo no meio ambiente, né? Então, o tema vai ser ligado ao meio ambiente. Então, amamentar também é cuidar do micro espaço ali, né? Do bebê, que é a questão da mãe, né? Do próprio ambiente externo. E também do macro, né? Tem até uma pesquisa que fala que, por exemplo, para se produzir 1 quilo de leite em pó, gasta-se 4.000 litros de água, né? Para que a gente crie, faça uma criação ali das vacas leiteiras, tal, a gente tem que derrubar árvores. Então, tem uma questão ambiental envolvida que, nesse ano especificamente, né, na Semana Mundial de Amamentação, acharam de tratar desse tema. Eu acho super importante, até porque na época da minha faculdade eu fiz uma matéria que se chamava Psicologia Ambiental. Falei, eu vou experimentar o que é esse negócio digital de psicologia ambiental para eu entender onde é que a psicologia entra, né, dentro desse processo aí ambiental. E foi super interessante. Eu achei muito curioso a campanha desse ano estar relacionada com o meio ambiente. E aí a gente pode falar também, né, falando da questão de amamentação, porque a nutriz é aquela que dá a comida, né? Você tem que dar comida para aquele bebê. Se não der para ser do peito, então tem que dar um jeito, tem que comer, né? E aí tem o leite adaptado, né, Marcela? Sim, inclusive assisti até um vídeo no seu site da Ingrid Guimarães. E eu achei super interessante, né? Porque ela ali o tempo todo angustiada porque o neném não conseguia pegar o bico do peito dela, ela não conseguia ter jeito, e aí ela teve que introduzir o leite adaptado, e ela, meu Deus, como assim, né? Como é que eu não consigo amamentar o meu filho, né? E aí veio uma profissional que ficou 2 dias com ela ficou nesse inferno astral durante 3 meses. Ela veio, essa profissional ficou 2 dias com ela. E era a forma que o neném não estava pegando, não estava adaptado, né, a pegar o bico do peito. Depois que ele pegou, ela ali cheia de leite para dar, né, e para ela foi assim, tipo, acabou minha angústia. Eu achei super interessante esse vídeo e linka muito com essa questão que seria o leite materno, o leite adaptado, porque essas angústias, né? Muitas mães têm essas angústias aí de ter essa resistência de dar o leite adaptado, muitas vezes porque não tem o leite, ou muitas vezes porque realmente elas não foram treinadas para ter uma posição da criança, né? Elas não têm esse conhecimento, na verdade, e ali, coitada, sozinha, tentando na peleja né, com essa criança. Mas como a Cris falou, cada caso é um caso. Tem mãe que pode ter toda a informação, pode ter tentado de tudo e não conseguir. E, claro, a gente tem uma responsabilidade ambiental, né? Mas acho importante deixar claro também para essa mãe, né, Cris, que ela não precisa ser apedrejada, né? Eu tenho responsabilidade social, mas se eu não conseguir amamentar, eu também não preciso carregar nas minhas costas que me dá chibatada, porque além de não ser capaz de amamentar o meu filho no trilo, sozinha, eu ainda estou destruindo o meio ambiente, né? Calma aí, não é bem assim, né? Então, acho que é uma questão de ter a informação, né? E o que fazer com ela. Saber ter uma leitura pessoal, subjetiva, e saber de que maneira eu posso lidar melhor, uma alternativa, né? Mas eu acho que vocês estão tocando num ponto que é muito crucial, assim, né? Como é que a gente, tanto nós que trabalhamos, né, em prol do aleitamento materno, enfim, dessa dupla mãe-bebê e tal, quanto os órgãos responsáveis, os órgãos mundiais, os órgãos locais, né, os órgãos responsáveis pela saúde, como promover sem massacrar, né? Sem que isso vire um ideal inatingível, porque assim eu costumo falar assim, olha, promover sem apoiar, então não promova, né? Porque não adianta eu chegar para uma mulher e falar, olha, a melhor coisa para o seu filho, para o sistema imunológico dele e para a sua saúde também, vai diminuir a chance de você ter câncer de mama, parari pororó, e encher essa mulher de informação, e essa mulher ficar com o olho desse tamanho falando assim, meu Deus, se eu não conseguir amamentar, que mãe sou eu que não ofereci
tudo isso que esse profissional está me falando, tá? Aí ela vai para casa com essa bagagem de informação, sem apoio, tá? E não consegue amamentar. E aí ela deprime, entendeu? Aquilo, tudo bem, vamos supor que ela tenha recursos ali e não deprima. Mas aquilo ali, eu conheço mães que, assim, anos depois, quando falam sobre a experiência frustrada do aleitamento materno, os olhos enchem de lágrimas. Aí tá aquela criança brincando no playground, feliz da vida, e aquela mulher chorando porque há 7 anos atrás ela não conseguiu amamentar pelos 2 anos ou mais e tal, né? O que é preconizar. Mas você entendeu? Então, assim, é muito complicado. Eu, sinceramente, eu não vou te dizer, eu não tenho a resposta, porque assim, eu já me vi muitas vezes também tentando ajudar uma mãe e percebendo que tem, de repente, aquele ponto assim, que você, aquela linha que você atravessa, e que você já está, que o excesso de informação, sabe, aquilo começa a virar deixa de ajudar e passa a virar um problema. É super difícil a gente achar esse ponto, porque aí, de novo, a gente cai na subjetividade, porque cada mãe lida com essa informação, né, de uma forma. E aí, assim, os recursos que ela tem para lidar com uma possível impossibilidade de amamentar, porque aí também, assim, o que é amamentar, né? Amamentar 6 meses exclusivamente no peito, até 2 anos ou mais, ou amamentar pelo tempo que você pode, consegue e quer. Entendeu? Eu não sei, sinceramente, né? Porque, assim, quando você vê a nível mundial, né, é óbvio que o índice de mortalidade infantil ele é diretamente impactado pela ausência do leite materno, né? Ponto pacífico, não tem nem o que discutir, tá? Ao mesmo tempo, o que acontece? Quando você cria, né, um discurso pró-aleitamento materno, você tem que passar uma régua na humanidade. Então, você cria um parâmetro, né? E aí a ciência, ela traz todas as evidências que ela pode, né? Então, ela estuda o aparelho digestivo, o sistema imunológico né? De nós, quando bebês, que a gente não está falando do bebê, a gente está falando da gente, né? Eu fui bebê, eu não mamei, minha mãe me teve em 1966, uma época que se a mulher não era uma riponga, bicho grilo, paz e amor e tudo mais, se ela estava dentro daquele contexto tradicional urbano, aquela correria dentro de uma maternidade, o que ela ouvia no primeiro dia, quando descia o colostro, você não tem leite. Traz aí o leite em pó e vamos resolver isso aqui agora. Então, a minha mãe até hoje, apesar de todo o meu trabalho, de a gente já ter tido várias conversas, ela ainda diz, eu não tive leite. Eu falo, mãe, talvez você tenha tido... O que você não teve, definitivamente, foi apoio, né? Se você não teve. Mas talvez você tenha tido leite, mas eu fiz a pega errada. Enfim, né? Alguma coisa ali aconteceu. Alguma coisa aconteceu, óbvio, né? Mas aquilo o problema que aconteceu ali não foi resolvido porque não havia informação, não havia apoio, não havia nada, né? O que havia era um discurso assim, tá, então sai, vamos botar uma madeira no seu lugar, né? Então, assim, isso, é muito delicado trabalhar com isso, assim, eu já me vi várias vezes nessa posição, que de repente eu percebo que eu olho para a cara da mãe com o que eu estou falando e eu começo a ver a culpa surgindo, assim, dentro dela. Mas então eu tinha que ter, eu falo, pisei na bola. Eu mesmo falo para mim mesma, pisei na bola, agora a mulher está se sentindo super mal porque eu falei sei lá o quê, e não queria que ela se sentisse mal, entendeu? E o leite, que aí tem vários nomes, né? Leite em pó, leite adaptado, leite fórmula, leite artificial. Agora aqui em Portugal e na Europa fala-se leite artificial, para já derrubar ele, né? E já não deixar nada. Pois é. Só que assim, eu, por exemplo, encaro o leite em pó, né, o leite para o bebê, como é que nem remédio, sabe remédio? Sempre tem um efeito colateral.
E, assim, quando você toma um antibiótico, o teu aparelho digestivo fica meio ruim. Tá? Só que no caso, né, vocês estavam falando a questão, né, do tema da Semana Mundial do Aleitamento, que é o meio ambiente, né? E se você pensar, né, que a gente tem uma questão muito séria que é o alimento industrializado. Né? O alimento industrializado é um problema na vida da humanidade, né? Na existência da humanidade. E ele está ligado à obesidade, ele está ligado ao diabetes, ele está ligado à pressão arterial, enfim, ele detona, né, os enlatados, enfim, aquela coisa arada toda que a gente come, a gente ingere, né? E aí, se você pensar que trágico que é imaginar que isso tudo entra na nossa vida nos primeiros dias, né, depois que a gente nasceu, através de uma latinha de leite em pó, né? Porque o leite em pó nada mais é do que um alimento industrializado, né? E entra num aparelho digestivo, que é o nosso, quando o ser humano uma espécie que nasce muito imatura, né? A gente, né, hoje em dia a gente usa o termo esterogestação, né? Então, o nosso desenvolvimento, ele se dá. A gente tinha que ser marsupial, que nem canguru, sabe? Assim, porque a gente nasce muito despreparado, né? O bebê humano, ele é muito dependente, né, dos cuidados de alguém. Se ninguém cuida, ele morre, simplesmente. Enquanto que um cavalinho, uma girafinha, já sai, já levanta, sai andando, né? Tá pronto, né? A gente não, a gente depende, né? E aí o nosso cérebro continua a se desenvolver, os nossos órgãos e o aparelho digestivo, a gente nasce com ele extremamente frágil e vulnerável e imaturo, né? O intestino, que é a parte, né, principal, que é por onde a gente absorve, né, os nutrientes e tal, o intestino, ele não tem barreira nenhuma, ele não tem filtro nenhum. Isso a gente depois desenvolve com o tempo. Então, ele é um tecido exposto, né? E ele não tem condições de digerir. Ele não foi feito, não é que ele não tem condições, tá? Ele não foi feito para digerir nada que não fosse o leite da espécie humana, né? E aí, obviamente, em situações, às vezes, em situações de emergência, né? Se não tem nada, graças a Deus temos o leite adaptado, né? Porque você não tem nada, você tem que dar alguma coisa, senão aquele ser humano vai morrer, ok, né? Só que assim, toda vez que você faz essa escolha, então vamos dar o leite adaptado, esse bebê tem que ser acompanhado, porque ele pode ter, tanto imediatamente, como a médio prazo, como a longo prazo, ele pode ter reações a esse alimento que, né, a princípio, esse aparelho digestivo não tem condições ele vai ter que... O esforço que o aparelho digestivo faz para lidar com aquilo, com aquelas moléculas, é enorme. O leite adaptado, por que ele chama adaptado? Porque a molécula do leite de vaca, né, ela é quebrada, né? Eles chamam de hidrolisada, se eu não me engano, né? Porque ela inteira, ela agride o tecido do aparelho digestivo, né? Então, assim, existem bebês que têm reações alérgicas imediatas e têm sangramento intestinal. Você demora para ver o sangue, porque o sangue está oculto nas fezes, né? E aí, quando você vê que o bebê não está ganhando peso, etc e tal, daqui a pouco você faz um exame de sangue, aquele bebê está anêmico, porque um bebê para ficar anêmico é assim, né? E quando você vai ver, você testa aquelas fezes e tem sangue ali, porque o intestino, a agressão da molécula do leite de vaca é enorme ali, né? Tem bebê que não tem isso, mas aí tem bebê que, sei lá, quando a criança está com 10 anos de idade, ela, durante esse tempo, porque esse processo é lento, ela pode ir desenvolvendo uma alergia que aparece anos depois. É que a gente não liga os pontos, né? Você não vai falar, isso aqui surgiu aqui agora, porque lá atrás, entendeu? Então, é muito complicado, né? O que acontece é o seguinte, tem situações que o leite adaptado tem que ser dado? Tem. O que não pode é oferecer esse leite adaptado indiscriminadamente.
A mãe chegou no consultório médico e falou: ah, eu tô muito cansada, não aguento mais amamentar à noite, entendeu? Pelo amor de Deus, doutor. Ah, sem problema nenhum, papai passa uma receita de leite em pó. E não tenta achar nenhuma solução, entendeu? De chegar para ela e falar: mas me explica, quantas mamadas? Você tem alguma ajuda noturna? Será que algumas dessas acordadas não são por algum outro motivo que não a fome? O seu marido não pode atender? Você não tem uma pessoa que trabalhe com você, uma ajudante que possa em algumas noites estar ali e aí você dorme e essa pessoa atende esse bebê? Se você, né, amamentei. 30 minutos depois, se já é um bebê, às vezes é um bebê que até já come, né? Já se alimenta, tá bem se desenvolvendo bem, o bebê já tem 9 meses e tal, e acorda de meia em meia hora, né? E aí você olha e fala, bom, não é fome. Então, assim, o que ele quer? Ele quer um acolhimento, ele quer um calor, né? Então alguém pode dar, assim, para poupar essa mulher, e poupando essa mulher, ela não desmama. Você entendeu? Porque tem mãe que quando você acha a solução para diminuir a exaustão dela, ela vira e fala, então eu vou continuar amamentando, porque eu adoro amamentar. Verdade. E aí, assim, se esse profissional que atende essa mulher não faz esse esforço de tentar entender qual é a especificidade daquela situação e quais são as saídas que ele pode oferecer para ela, para que ela não desmame, se ele simplesmente passa o leite em pó como se aquilo não fizesse a menor diferença para o bebê, tá errado, entendeu? Porque aquilo vai ter algum efeito que, se não for imediato, a médio ou longo prazo, aquilo tem algum efeito no organismo daquele indivíduo, entendeu? Você fala da questão do intestino, né? Que a pessoa é experiente, fica muito mais difícil, por exemplo, o leite adaptado para esse bebê, né? Conseguir fazer isso. Mas também tem a questão dos anticorpos, né? Os anticorpos da vaca é do bezerro, né? Tem os anticorpos da mãe, né? O colostro, por exemplo, é riquíssimo em anticorpos. Sim. Tem a questão da albumina, né? A vaca tem caseína, não é proteína para o corpo humano, né? E também, né, falando também dessa questão ambiental, a gente tem que lembrar também, né, que não é o bebê que consome todo o leite que é produzido, não, tá? Muita coisa aí industrializado, a gente vai tomando leite o resto da vida, até ficar velhinho. Então, assim, não é essa mãe que amamenta que vai ser direta, claro, tem a questão ambiental, todo mundo, né? Se responsabiliza, mas não é essa mãe que talvez nem conseguiu amamentar que vai ser responsável por isso. Claro. Sozinho, por exemplo, a própria mamadeira, a fabricação. E o bico da mamadeira é responsabilidade da mãe, não se preocupar com a questão ambiental, não, é do fabricante. Também, né? Realmente, fazer algo que seja biodegradável. Exatamente, né? Porque aí acaba sobrecarregando, na verdade, essa mãe de toda essa culpa. Meu Deus, agora eu vou destruir o meu ambiente. Além de eu não conseguir amamentar o meu filho, eu vou destruir o meu ambiente. Mas isso não é essa a nossa intenção, e eu creio que também não é a intenção da Organização Mundial da Saúde. Agora, você fala também, que eu achei muito legal, que, tá bom, o leite adaptado é uma alternativa, mas não pode ser indiscriminado, né? Não pode ser banalizado isso, né? O bebê chora, meu leite é fraco, então vamos tacar fórmula nesse bebê. Tem outras opções, né? A gente vai falar um pouquinho também do corpo de leite, né? Mas também, eu acho importante que, como você falou, ela tem esse amparo e ela tente sim amamentar, porque tem benefícios. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, desses benefícios, tanto para o bebê, que a gente sabe que tem, né, quanto para essa mãe, né, tanto no sentido psicológico, né, psíquico, né, esse vínculo que está aí, quanto também, né, da saúde orgânica dessa criança e dessa mãe também. Implica em algumas coisas legais, né? Até porque quando falamos do benefício do aleitamento materno, a gente, muitas vezes é pensado só na criança, né? Não pensa nessa mãe. Essa mãe não está inclusa dentro desse benefício. Muitas mães não sabem os benefícios que ela tem, que ela também se apropria quando ela consegue amamentar.
Pelo lado da mãe, assim, a gente pode primeiro começar com as primeiras mamadas mesmo, né? Porque o que acontece? Quando o bebê começa a mamar, a gente tem dois hormônios responsáveis, né, pelo aleitamento materno, que é a prolactina e a ocitocina, né? A prolactina é responsável pela produção e a ocitocina é responsável por fazer descer, né, a ejeção do leite, né? E a ocitocina também, o que acontece? Muitas mães, elas dão o seguinte depoimento. Sempre quando o bebê começa a mamar, eu sinto uma fisgada, né, no útero e tudo mais, especialmente logo depois ali do parto, né? Porque esse movimento que a ocitocina promove, né, de contração, porque o que a ocitocina faz é a contração dos ductos mamários, né? Aquela coisa de, né? E isso acontece também no útero. O útero que está dilatado, né? Depois que o bebê sai, o útero está vazio e está enorme, né? Então, uma coisa assim. Então, essa pontada que a mãe sente, né? É exatamente essa contração, né? A ocitocina ajuda a que esse útero volte ao seu tamanho normal, anterior, né? Mais rapidamente. E também, por exemplo, assim que aconteceu o parto, né, no caso o parto vaginal, diminui também sangramento, né, a chance de um sangramento maior, etc. E tal. Então, a ocitocina está muito ligada a isso, né, nos benefícios que a mãe carrega. Amamentar emagrece muito. Obviamente que se uma mãe só come porcaria, o que acontece muito, porque se ninguém cuida dela, né, se ninguém se encarrega da cozinha e faz para ela uma comidinha bacaninha, equilibrada, não sei o que tal, na correria do dia a dia com o bebê, entre mamadas, arrotos e choros e danã, ela vai passar na cozinha, vai pegar um saco de bolacha e acabou. Né? Isso vai ser o almoço dela. Mas se alguém cuida dela, o que acontece é que há um gasto de calorias enorme, né? Porque ela está dividindo o que ela ingere de caloria para ela divide com o bebê. Então, automaticamente, uma mãe que amamenta emagrece. Inclusive, se ela não se alimentar bem, aí eu digo equilibradamente, né? Uma alimentação rica em nutrientes e tal, ela pode até emagrecer demais. Tem mães que às vezes você vê e fala, gente, você tá um osso. Ai, tô amamentando, loucura. O bebê suga tudo. Assim, o bebê suga tudo. Entendeu? Mas a verdade é que realmente você tem que ter uma alimentação bacana mesmo, né? Para você ficar bem e o bebê também, enfim, não levar tudo, né? Aí tem a questão do câncer de mama, né? Que já existem evidências de sobra que a mãe que amamenta tem menos chance, né, de desenvolver um câncer de mama. E acho que da mãe a gente pode, enfim, basicamente falar isso, né? Aí tem todas as questões psicológicas, né? Porque eu acho que... E é louco assim, né? Porque não é só a questão de quando a amamentação dá certo. Até eu falo, né, em primeira pessoa, assim, porque para mim foi tudo muito difícil, né? Amamentar foi muito difícil, etc e tal. Mas hoje, olhando para trás, eu sei assim que a amamentar me ajudou muito nesse primeiro encontro com a maternidade, assim, porque eu acho que eu fiquei muito perdida, né? Muito, o que eu tenho que fazer aqui e tal, sabe? E eu me lembro teve um momento que eu tive por volta ali uns 3 meses, né? E eu tinha acabado de conseguir me livrar de todas as dores e feridinhas no mamilo, tudo aquilo que acontece, né? Quando a pega está errada, quando você ainda não sabe a técnica da amamentação. Então, e tem aquela máxima, né? Não, depois dos 3 meses tudo melhora, você vai ver e tal. No terceiro mês eu peguei a candidíase, né? Que chama sapinho, né? Que é um fungo que se aloja no mamilo, na boca do bebê e no mamilo. E aquilo, enfim, eu comecei de novo, feriu e o mamilo fica assado, né? A areola fica assada, né? Uma dor desgraçada e tal.
E ali eu tive que. Eu lembro que foi muito louco, assim, porque foi quando eu cheguei na doutora Ana Luísa Gama, que é a minha parceira no Amamentar e consultora do projeto, e foi pediatra dos meus filhos, e hoje em dia é uma grande amiga. E foi quando eu cheguei nela, né, nessa época, porque eu tinha um outro pediatra que eu já sabia que ia me receitar. Ele ia vir se livrar de mim no consultório. Eu falei, não, vou na doutora Ana Heloísa, né? E aí eu lembro de eu chegar na frente dela aos frangalhos e falar, eu não aguento mais, não quero. E eu falava uma coisa que eu ficava pensando assim, isso, que era tão claro para mim. Eu falava assim, eu estou exausta e desde que os meus filhos nasceram eu não consigo me sentir feliz. Eu não consigo entrar no quarto dele sorridente, leve, ai, vou abraçar você. Eu só quero dormir. Eu não penso em outra coisa. Eu não sei, eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero dormir. Então, e aí eu tava com essa ferida, né, por causa da candidíase. E ela foi muito habilidosa e virou para mim e falou: olha, Cris, faz o seguinte, então. Você vai ali no shopping aqui do lado, compra uma bombinha de tirar leite, já compra a bombinha que tira dos 2 peitos já de uma vez, e aí você tira esse leite. Alguém oferece esse leite por você. Durante 5 dias a gente vai medicar o teu mamilo, vai medicar a boquinha deles, eles vão tomando o teu leite, só que por outra via. Você aproveita e descansa um pouco, né, tudo para driblar, porque no final eu só falava, gente, eu acho que eu não aguento, não é para mim. Porque tem essa coisa, tem esse momento que você fala, isso não é para mim, né? E ali eu saí, comprei a bombinha, chegamos em casa, fui pro banheiro, tirei o leite e tal, aí passei a pomada pro fungo, etc e tal. Gente, e isso eu certa de que assim, eu odiava aquilo, eu falei, gente, eu quero morrer, a amamentar não é para mim, eu não dou conta, eu tô muito exausta, eu vou morrer, nananana, de tanto cansaço. Quando eu vi esses bebês, cada um tomando meu leite numa mamadeira, eu tive um colapso. Eu entrei no banheiro, eu chorava, mas eu chorava. Parecia que tinha me esfaqueado. Eu falava, gente, eu tô louca. Porque eu achava que eu queria passar, ter um tempo para mim, entendeu? Mas quando eu vi outras pessoas dando meu leite, foi como se eu tivesse, como se eu fosse inútil. Como se eu não precisasse mais estar ali. Entendeu o que eu quero dizer, mais ou menos assim? Eu acho que o aleitamento materno, ele também, de uma certa forma, nesse momento em que você está tentando entender qual é o seu papel, qual é a sua função, sei lá, o que eu tenho que fazer, né? E o aleitamento, ele vem e ele dá essa resposta, ó, engata, pluga esses bebês aí, conecta, aquilo dá sei lá, dá um corpo, aquilo que, sabe, aquela sensação de, eu não sei, tá tudo muito desconhecido, tá tudo muito estranho, entendeu?